Boa noite a todos. Iniciamos agora mais uma aula do nosso curso de Parte Geral de Direito Penal. Bom, hoje nós vamos tratar da reabilitação e da questão das medidas de segurança. A reabilitação eu vou tratar aqui bem rapidamente, pelo seguinte motivo. A reabilitação prevista no Código Penal consiste num procedimento por meio do qual o condenado, após o cumprimento da pena, obteria o sigilo dos seus registros, né, do processo e da condenação. Esse dispositivo está previsto no Código Penal, mas ocorre que a Lei de Execuções Penais, que é uma lei posterior ao Código Penal, estabeleceu um procedimento muito mais simplificado, muito menos burocrático e mais efetivo para a obtenção desse mesmo efeito. Então, esse dispositivo do Código Penal acabou caindo em desuso, né? Não tem mais aplicabilidade prática, porque agora vai incidir o artigo 202 da Lei de Execuções Penais, que eu vou ler aqui para vocês. Cumprida ou extinta a pena, não constarão da folha corrida, dos atestados ou certidões fornecidas por autoridade policial ou por auxiliares da Justiça, qualquer notícia ou referência à condenação, salvo para instruir processo pela prática de nova infração penal ou outros casos previstos em lei. Quer dizer, a regra, depois de cumprida a pena, cumprida ou extinta, vai ser o sigilo, né? Exceto para instruir um processo pela prática de uma nova infração penal, quer dizer, o delegado de polícia vai ter acesso ali à ficha do sujeito, assim como o promotor de justiça, o juiz, e em outros casos também previstos em lei, quer dizer, o legislador pode abrir também a possibilidade de acesso, mas somente por autorização legal. Essa lei aqui deve ser tomada como lei em sentido formal, né? Aquela lei promulgada pelo Congresso Nacional, uma vez que a competência para legislar sobre direito penal e sobre processo, né, é da União, né, em regra. Bom, vamos passar então aqui as medidas de segurança. A medida de segurança vai ser aquela... Quer dizer, nós já vimos em aulas anteriores que a punição para o crime, né, é a sanção penal, que pode ser uma pena privativa de liberdade, uma pena de multa, uma pena restritiva de direito, né? No caso, nós vimos também que o conceito de crime é adotado o conceito analítico, que é o fato típico, né, ilícito e culpável, né? E no que toca a esse terceiro elemento, a culpabilidade, elemento constitutivo do crime, ele se compõe da inimputabilidade, da potencial consciência da ilicitude e da exigibilidade de conduta diversa, né? E é bem aqui na questão da inimputabilidade que vai entrar, a medida de segurança, porque a medida de segurança ela é imposta aos inimputáveis. Então, a rigor, o sujeito que é submetido à medida de segurança ele não cometeu crime, porque o crime exige a culpabilidade. Então, ele cometeu, na verdade, um fato típico, né, um fato previsto ali na lei penal, quer dizer, o que tem quer dizer, com os elementos ali do fato típico, né, a conduta, o resultado, o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado e a tipicidade, que é aquela previsão clara, né, no dispositivo penal. Um fato ilícito, quer dizer, um antijurídico, quer dizer, contrário, não tem nenhuma norma que exclua a ilicitude da conduta, a contrariedade daquela conduta ao ordenamento jurídico, né? Mas no caso da culpabilidade aqui não está preenchido o requisito da culpabilidade, uma vez que o sujeito é inimputável, né? E no caso aqui não vai ser a inimputabilidade pela menoridade, né? Vai ser a imputabilidade por alguma questão de desenvolvimento intelectual, né? Bom, aqui como algumas notas preliminares,
A medida de segurança ela tem uma finalidade diferente da finalidade da pena, né? A finalidade da pena é a repressão, né? E a prevenção do ilícito penal, né? A retribuição e a prevenção. No caso da medida de segurança, as finalidades aqui ideais, né? As finalidades em tese são a cura e o tratamento, né? Do sujeito que é tido aqui como um doente, né? A nomenclatura, né, da sentença que impõe a medida de segurança é chamada de sentença absolutória imprópria, né? Porque ela é absolutória porque ela não condenou o sujeito por um crime, né? Mas ela é imprópria porque ele não saiu totalmente ileso, né? Foi submetida a ele uma medida de segurança que, querendo ou não, no plano dos fatos, né, apesar de que em tese ela tem a finalidade de cura e de tratamento, no plano fático tem um caráter sancionatório, né? O sujeito vai perder a liberdade, né? Os elementos aqui é a prática de uma conduta típica, né, ilícita, mas não culpável, justamente porque o sujeito é inimputável, né? Bom, quanto às espécies de medida de segurança, elas podem ser detentivas ou podem ser restritivas, né? As detentivas vão ser impostas quando o fato praticado for apenável com pena de reclusão, né? E elas, com as penas detentivas, consistem na internação do sujeito, em regra num hospital de custódia, né, que era chamado antigamente de manicômio judiciário, ou então num estabelecimento adequado, né, que faça as vezes de hospital de custódia, né. As medidas chamadas medidas de segurança restritivas vão ser impostas quando o fato praticado for apenável com pena de detenção, né, e consiste no tratamento ambulatorial, que é aquele tratamento médico sem a necessidade de internação do sujeito, né. A doutrina ela despreza um pouco essa divisão aqui esse critério, né, de imposição da medida detentiva e restritiva com base na imposição de pena de detenção ou de reclusão, né. A doutrina, no caso, entende que cabe ao juiz avaliar, com base ali nas peculiaridades do caso concreto, né, notadamente a periculosidade do sujeito que está sendo julgado, né, se é mais conveniente a imposição da medida detentiva, quer dizer, da internação, da privação da liberdade daquele sujeito, ou a restritiva, né, se um tratamento ali fora da internação, um tratamento médico já seria suficiente. Bom, aqui algumas formalidades, né? Quando do início do cumprimento da medida de segurança, o sujeito vai receber uma guia de recolhimento, né, que vai ter a qualificação dele, né, vai ter o teor da sentença e a certidão de trânsito em julgado, o prazo mínimo de internação e alguns outros dados que possam ser relevantes ali, né. Quanto ao prazo de cumprimento da medida de segurança, aqui há uma certa controvérsia, né, tanto na jurisprudência quanto na doutrina, né. Bom, vamos começar pelo prazo mínimo, que é mais pacífico, né. O prazo mínimo de imposição da medida de segurança seria de 3 anos, né, e após esses 3 anos, o sujeito seria submetido a uma avaliação de ano em ano, né. Mas existe também a possibilidade de, a qualquer momento, antes dos 3 anos, o sujeito ser submetido a uma avaliação e se constatar que ele já está rígido ali do ponto de vista mental para retornar à sociedade, né? Troço meio esquizofrênico, né? O prazo mínimo é de 3 anos
mas existe a possibilidade de, mesmo antes desses 3 anos, o sujeito ser liberado. Bom, quanto ao prazo máximo, né, uma vez que se trata de uma providência curativa, né, que está buscando ali em tese o tratamento e a cura do sujeito, né, há uma corrente que defende que a medida de segurança deve ser mantida enquanto persistir a necessidade, né? Enquanto persistir, quer dizer, a periculosidade do sujeito, né? Então a liberação dele dependeria da constatação da cessação da periculosidade, né? O que seria aferido primordialmente por meio de um relatório médico, né? De um laudo psiquiátrico, né? Atestando isso. Bom, esse posicionamento ele sofre críticas na doutrina, sobretudo por conta da questão da vedação às penas de caráter perpétuo, né? Quer dizer, em tese é uma providência curativa, mas tem um viés sancionatório, né? Então haveria, na verdade, aí uma tensão, na verdade, quanto à natureza da pena, da medida de segurança, o que dá ensejo a essa polêmica, né? Essas discussões. O STJ, salvo engano, ele entende que o prazo máximo da medida de segurança é o prazo máximo da pena combinada em abstrato para o delito. Vamos supor ali, o sujeito foi condenado por homicídio, a pena máxima 20 anos, homicídio simples, né? Então, ele estaria sujeito, no máximo, à medida de segurança durante 20 anos, né? O STF, por outro lado, entende que o prazo máximo de cumprimento da medida de segurança seria o prazo máximo previsto para o cumprimento da pena privativa de liberdade, né, que no Brasil é de 30 anos. Bom, quanto à desinternação, né, do sujeito, se ele praticar antes de um ano, né, da liberação da pena, quer dizer, o sujeito foi liberado antes de ele completar um ano de liberdade, se ele praticar um fato atestador da periculosidade dele, não precisa ser necessariamente um crime. Qualquer fato que ateste que o sujeito ainda é perigoso, né, e ainda é inapto para o convívio social, pode ser determinado o regresso dele ao cumprimento da medida de segurança. Bom, e nós vimos que as medidas de segurança podem ser restritivas ou detentivas, né? Nas restritivas, o sujeito vai ser submetido a um tratamento ambulatorial, que é, na verdade, um tratamento médico sem a internação. Então, mesmo nessa medida restritiva, quer dizer que é sem internação, se houver a necessidade, né, por decisão fundamentada do magistrado, pode ser determinada a qualquer momento a internação do sujeito. Quer dizer, foi imposta a medida restritiva, o tratamento ambulatorial, mas constatou-se que o sujeito não está evoluindo, ou que ele regrediu, ou que realmente ele é perigoso, né, pode ser determinada a internação. Bom, pode ocorrer também a possibilidade de o sujeito não ser inimputável, mas ele ser apenas semi-imputável, né? Que é quando ele não tem ele não chega a ser vamos dizer, um louco, né? Um doente mental, no sentido pleno, mas ele não tem também o discernimento total das ações dele, né? Ele tem algum grau de discernimento, e então ele é chamado de semi-imputável
E nessa hipótese ele pratica uma conduta típica, ilícita e culpável, quer dizer, o semi-imputável ele pratica crime, né? Só que como ele tem esse discernimento reduzido, o juízo de reprovação que cai sobre ele é menor, quer dizer, o juízo de culpabilidade é menor e por isso a legislação estabelece para ele uma redução da pena de 1/3 a 2/3, né? Quer dizer, ele vai para a prisão, vai cumprir pena, prisão ou se for estabelecido outro tipo de pena para ele, uma pena restritiva de direito, né? Tal como se dá com o crime, né? Mas ele fará jus a essa redução, né? Justamente por recair sobre ele um juízo menor de reprovabilidade em face da sua falta de discernimento pleno, né? Mas se constatar ali no cumprimento, vamos supor, da pena privativa de liberdade, que na verdade aquele sujeito deve receber um tratamento curativo, né? Que ele não deve ser preso, que ele deve receber tratamento, pode ser convertida essa pena dele em medida de segurança, né? E aí no caso é pelo restante do tempo o restante do tempo que ele tiver de pena ele vai cumprir como medida de segurança, quer dizer, vai haver uma espécie de detração aí da pena em relação à medida de segurança em que a pena foi convertida, né? Bom, aqui também uma outra nota. Se por acaso estiver extinta a punibilidade do sujeito por qualquer razão, vamos supor que tenha ocorrido a prescrição do fato típico ilícito por ele praticado, não vai se aplicar a medida de segurança. Não interessa se o sujeito é perigoso ou se ele é inapto ao convívio social. Se o fato típico ilícito que ele praticou não for mais punível, né, não for punível por qualquer circunstância, não vai ser imposta a medida de segurança, né? Bom, uma última nota aqui é quanto aos direitos do internado, né? A internação da medida de segurança ela não pode se dar num estabelecimento numa cadeia, né, num estabelecimento próprio para a pena privativa de liberdade de pessoas que cometeram crime, né? Ele deve ser como é a finalidade da medida de segurança é a imposição de um tratamento, né, de buscar a cura do sujeito. O estabelecimento em que ele for internado deve ter características hospitalares, né? Se por acaso o sujeito, vamos supor que não exista, né, no local ali na cidade em que ele está preso, um estabelecimento com essas características, ou que não seja possível internar ele em um estabelecimento hospitalar, no hospital de custódia ou no local que faça as vezes de um hospital de custódia, e se coloque esse sujeito num presídio ou numa cadeia pública, né? Se caso isso ocorra, vai estar configurado um constrangimento ilegal, né, passível de ser atacado por meio de habeas corpus, né? Está sendo imposta ao sujeito uma restrição à liberdade de locomoção indevida, quer dizer, deve ser imposta a ele uma medida de ele deve estar com a liberdade restrita, quer dizer, internado num hospital e não preso numa cadeia, né? Está se operando uma modalidade ali de liberdade de locomoção, de restrição da liberdade de locomoção que é indevida e, portanto, é cabível o habeas corpus na hipótese. Bom, meus caros, quanto à medida de segurança era isso. Peço desculpas se eu me atrapalhei aqui em alguns conceitos. São 3h40 da manhã aqui. Boa noite a todos. Obrigado pela atenção.